Você que é gestor de marketing ou mesmo você que acabou de entrar aí num cargo de liderança, você sabe como fazer boas reuniões com seus liderados? É isso que você vai aprender nesse vídeo com dicas e direcionamentos super práticos de quem já liderou aí quase mais de 100 pessoas ao longo da carreira. Então vamos lá? Antes de falar do conteúdo, vou me apresentar um pouco. Eu sou Fernanda, eu sou especialista de marketing analytics, já liderei equipes em empresas como Nubank, como Itaú, 99, já trabalhei em mais de 5 países diferentes e hoje eu sou consultora, especialista em marketing analítico e gestão de times analíticos e também ajudo pessoas como você a conquistar o seu espaço, provar o seu valor e ser ali um profissional procurado pelo mercado, tanto dentro ou fora do Brasil. Agora vamos falar um pouco sobre a famosa reunião e rituais ali de liderança. Muita gente pensa que para você ser um bom líder, você tem que ser aquele líder mau, ou mesmo não ligar para os seus liderados, e na verdade isso é totalmente o oposto, tá bom? Para você ter aí um bom processo de governança ali dos seus liderados, ter visibilidade do que eles estão fazendo, ter visibilidade do que está bloqueando eles e eles estarem desempenhando a melhor maneira de trabalhar possível, é importante que você tenha rituais de liderança. E um desses rituais é a famosa reunião one-on-one. E o que é essa reunião one-on-one? É uma reunião onde só você e o liderado estão nessas reuniões e vocês vão discutir temas pertinentes à carreira dele, ao desenvolvimento, feedbacks e como você, gestor, pode ajudar essa pessoa. O problema é que em muitas empresas os líderes eles não são preparados para fazer o one-on-one. Os liderados eles também não sabem qual que é a função do one-on-one e fica aquele ambiente chato, porque o liderado pensa que às vezes é micromanagement, então pensa que esse líder aí tá no meu pé, não aguento mais ficar fazendo reunião com ele. O líder acha que é uma reunião que ele vai usar para fazer outra coisa, a não ser a verdadeira função do one-on-one, e fica aquela reunião que muitas vezes é até cortada. E isso faz muito mal, tanto para o líder quanto para o liderado. E por quê? Porque o liderado, primeiro, pode usar essa reunião de one-on-one para se vender melhor. Então lembra que eu sempre falo aqui no canal que vocês profissionais que são mais técnicos, que são mais analíticos, pecam nessa questão de vender melhor o trabalho, poderiam estar fazendo isso na reunião one-on-one. Às vezes o momento que você tem lá e você está apenas considerando aquilo uma formalidade do mundo profissional. E você, líder, poderia estar usando esse one-on-one para fazer com que o seu funcionário fosse uma pessoa mais exponencial, ou seja, ele utilizasse melhor o tempo do trabalho dele, você tivesse visibilidade das fortalezas dele e assim você pudesse ali direcionar melhor essa pessoa para a coisa que realmente vai mover o ponteiro. Então aqui a gente vai aprender um pouco mais sobre o que é o one-on-one e eu vou compartilhar no final do vídeo um material exclusivo para você que tá aí e me acompanhou até o final, tá bom? Então, se você gosta desse assunto, quer ver mais sobre ele, clica aqui no like do vídeo e não se esqueça de inscrever no meu canal. Um monte de gente fica assistindo os meus vídeos, mas acabam não se inscrevendo e acabam perdendo vídeos e tutoriais como esse, que vai ser bastante prático aqui. Tá bom? Então, o que a gente vai falar hoje sobre o nosso tema? Tô até com o meu caderninho aqui, ó, caderninho do Market Masters até, ó, o nosso programa aqui de mentoria. E como que você vai fazer esse one-on-one? Então, a gente vai discutir um pouco mais do que é o one-on-one de verdade, por que ele não é mimimi ali para o funcionário, o que as pessoas pensam que é o one-on-one e na verdade não é. Como conduzir o one-on-one, e aqui eu vou mostrar um pouco mais sobre o meu processo de gestão desses one-on-ones. Formas de você criar o seu processo de gestão também, como fazer o one-on-one mais moderno aqui graças à inteligência artificial e algumas coisas ali, perguntas que muitos mentorados já fizeram para mim sobre esse ritual específico, principalmente quando eles entram nessa experiência de liderança, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o que é o one-on-one? One-on-one, pessoal, é uma reunião que é basicamente o seu liderado, que ele é o protagonista. Muita gente pensa que o one-on-one, na verdade, o líder é o protagonista, mas não. Esse é o horário que o liderado vai usar mais para quê? Para desenvolver a carreira dele, para pedir ajuda para o gestor e para vender o trabalho dele. Então, sempre o maior interessado no one-on-one, ao contrário de que muitas pessoas pensam, não é o líder,
é o liderado. Então, liderado, você mesmo não sendo o gestor, você propor um one-on-one e fazer um one-on-one muito bem feito para o seu líder, você vai conseguir vender muito mais o seu trabalho. E líder, se você consegue muito ver também a qualidade do profissional que você está trabalhando quando esse profissional traz temas para o one-on-one. Então, é uma reunião muito importante. Ela não é uma reunião que deve ser feita diariamente. Então, é até uma das perguntas aqui, qual que é a frequência do one-on-one? O one-on-one, pessoal, ele é feito semanalmente ou quinzenalmente, tá? Depende ali do funcionário, depende do tamanho do seu time. Teve momentos que eu tinha 30 pessoas que eu não conseguia fazer o one-on-one toda semana, eu tinha que fazer quinzenalmente, mas teve momentos que eu tinha uma equipe muito reduzida, ali de 5, aí eu conseguia fazer toda semana. Além disso, a duração dessas reuniões não são reuniões de 5 minutinhos, são reuniões ali do mínimo de 30 minutos. Isso é importante para você já estabelecer ali um horário na sua agenda para você fazer esse one-on-one. Então, essa reunião, ela não é mimimi corporativo. Às vezes, as empresas colocam isso para o gestor fazer e não dá direcionamento. Então, ela é uma reunião extremamente importante para você entender melhor o seu liderado, para você conseguir fazer um plano de ação para essa pessoa que funcione, tá bom? E o que as pessoas pensam que é um one-on-one? As pessoas pensam que é basicamente uma reunião de status report. Então, você vai pegar o papel e caneta e vai anotar comigo. Reunião de one-on-one não é uma reunião de status report. Reporte do que está sendo feito, o status disso é discutido em outras reuniões, tá? É discutido em reuniões de acompanhamento de métricas, é discutido em reuniões de acompanhamento. Aqui, o único acompanhamento que você vai fazer vai ser da performance da pessoa, nos KPIs principais da pessoa, e não é da área, tá? É da pessoa. E aí também algumas coisas relativas ao crescimento da carreira dele. Então, é aquele momento que você vai falar para o seu líder que você quer ser promovido e o seu líder vai falar o que você tem que fazer para ser promovido e fazer esse acompanhamento até o fim. É aquele momento que você vai contar para o seu líder o que você está tendo de dificuldade, as suas opiniões do que você está achando na empresa. O seu líder também vai contar alguma mudança estratégica que pode afetar o trabalho daquela pessoa em específico e aí vocês vão trocando essa ideia. Então, as pessoas simplesmente pegam o one-on-one, abrem um dashboard lá, pegam as métricas da empresa e ficam ali lendo e ficam perguntando para a pessoa, e aí, como que tá tal tarefa? Ah, como que tá tal task? Ah, como que tá esse projeto aqui? Não, gente, não é para ser feito isso nessa reunião. Então, como que você faz reunião one-on-one, Fernanda? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e eu vou mostrar o tipo de perguntas e o tipo de coisas que eu faço na minha reunião one-on-one. Então, eu vou abrir aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui como que eu faço o meu one-on-one. Primeiro, eu sou uma pessoa, vou mostrar um pouco mais o processo sendo feito com inteligência artificial, né, algumas ferramentas para isso. Mas eu ali, considerando os meus 10 anos de carreira, eu gosto de ter uma espécie de painel de controle dos meus one-on-ones. Então, aqui, geralmente, eu uso os meus painéis, eu faço toda a minha gestão de documentos, inteligência, tudo isso dentro do Notion. E aqui vocês vão ver que eu tenho, por exemplo, uma parte que é uma página principal, que vai ter aqui o one-on-one documento com o liderado. Aqui eu sempre coloco o nome, o cargo, a data de contratação. É importante porque muitas vezes eu falo, será que eu devia estar cobrando nesse liderado isso? Aí eu dou uma olhada na data de contratação, falo, a pessoa às vezes está muito nova de empresa, talvez, então serve também para você, líder, dar uma alinhada nas suas expectativas, né? Sempre coloco aqui uns lembretes de como extrair o melhor do one-on-one dos seus liderados, mais um lembrete para o líder, para não ser a reunião como status report. Pauta do liderado e tópicos do liderado em primeiro lugar. Então, sim, caso não tiver tempo para abordar tudo no one-on-one, comece sempre pelo tópico do seu liderado. Como eu te disse para você, é um horário dele. Perguntar além da performance do trabalho, mas sim se é a questão pessoal que pode estar envolvendo. Então, muitas vezes é aquele momento que você vai estar sozinho com o seu líder, que você pode se abrir mais, que você pode contar as coisas até pessoais que estão te bloqueando. Então, o one-on-one é para isso. E chegar para a reunião preparado. Isso aí é extremamente importante. As pessoas, elas deixam para preencher esse documento de one-on-one ou na hora, ou esquecem de preencher. Isso é desleixo, gente. Tem que preencher o documento do one-on-one antes, tá bom? Uns 15 minutinhos antes da reunião, vai lá, atualiza o seu material.
Você que é líder também, não chega de one-on-one com as mãos vazias ali, né? Se tiver algum tema, algum tópico, pega o documento ali do seu liderado, preenche também. Eu, por exemplo, eu sou muito esquecida, eu tenho que ter ali um tema, tem que ter um tópico, algo muito determinado para seguir, senão eu desvirtuo totalmente o tema da reunião. Então, é sempre importante que você tenha ali uns minutinhos para se preparar, principalmente o liderado, que vai ali ser o protagonista dessa reunião para poder se vender melhor, né? Então, aqui tenho a minha pastinha aqui, minha tabela com as reuniões, então todas as reuniões vão ficar concentradas aqui, a data, o status e quem esteve ali na reunião. Vou abrir aqui um exemplo para vocês olharem como que é esse documento. Primeiro, sempre coloco aqui um link de um dashboard de performance da pessoa. Que métricas que eu coloco aqui? Vai depender muito das métricas que a pessoa consegue controlar. Então, por exemplo, Fernanda, minha empresa quer vender mais, métrica de faturamento. Mas é o seguinte, gente, todo mundo quer vender mais, né? Vender mais é mais uma métrica de consequência do que uma métrica que a pessoa, o seu liderado, consegue controlar. O faturamento é mais uma reflexão, a métrica de output que a gente fala aqui. Geralmente a gente coloca métricas que são métricas de input. Ou seja, o que a pessoa precisa fazer para que o faturamento aumente? É uma frequência de campanhas, as taxas de conversão estarem acima de tantos %. É a rapidez que o meu time de vendas responde o cliente, por exemplo. Então, assim, são métricas que você, como profissional, você como liderado, consegue controlar, tá bom? O faturamento vai ser basicamente uma reflexão disso aí. Então, coloco aqui mais uns lembretes que sempre, quando as pessoas marcam as coisas, eu marco que o material está preenchido. Outra coisa, assegure que o material esteja compartilhado somente com você e com o seu líder. Então, no Notion, a gente sempre tem alguns problemas ali, que o material não está compartilhado só com o liderado. Eu já peguei empresas que eu conseguia ver o one-on-one de várias pessoas, porque elas compartilhavam com a empresa inteira e tinham coisas pessoais muito pesadas lá. Então, gente, olha ali na parte do share, vê se está compartilhado somente com as pessoas certas. A primeira coisa que eu faço, então, sobre os tópicos, tá? Eu tenho umas divisões aqui com alguns minutos, tá? Eu tenho aqui a minutagem. Não se prenda tanto à minutagem, é mais uma referência ali para você, para não saber se você está estendendo muito, estendendo pouco. Sobre vida. Então, sempre eu gosto de começar com um assunto mais leve, sobre coisas boas que aconteceram na semana, sobre coisas legais que aconteceram desde a vida pessoal quanto no trabalho, para a gente celebrar as coisas boas, né? É bom, importante para começar ali a reunião, não com aquela coisa chata, penosa, mas é um tema legal, né? Sempre levantar. Isso é importante também porque dependendo do seu cliente, do seu chefe, se você não fizer isso, ele não vai focar e vai direto para as métricas de sucesso, entendeu? Então, eu trabalhei com muito cliente e chefe americano que eu tinha que colocar um momento ali, sobre vida. Vamos celebrar as coisas boas na semana, só para levantar o clima, porque eu sei que eles são bem diretos ali, né? E também não se estenda demais, no máximo 5 minutos ali. Outra coisa que eu coloco aqui é equilíbrio. O que é equilíbrio? Equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Eu sei que para muitas pessoas isso é um mito, para mim, por exemplo, que eu sou empresária, equilíbrio entre vida profissional e trabalho na fase do meu negócio não existe, mas tem gente que se preocupa com isso, né? E tem gente que faz disso uma prioridade. Então, colocar se você está tendo um equilíbrio, se você está muito ali, né, desgastado, se você está tendo tempo para fazer exercício físico, esse tipo de coisa, eu sempre gosto de perguntar para o meu time, né? Aí a gente tem aqui alguns action plans da semana passada. Então, você vai ver que sempre na reunião a gente sempre vai terminar com action plans, ou seja, planos de ação. Isso pode ser coisa que o líder precisa fazer ou coisas que o liderado precisa fazer. Então, a gente sempre pega as coisas que foram alinhadas na semana passada e vê se aquilo foi feito e se não foi feito, por quê, né? Daí, às vezes, se está demorando muito tempo, talvez precisa escalar para uma coisa mais de cima. Então, eu sempre... Para não perder ali as demandas, sem coloco o action plan. Métricas de sucesso. Então, aqui a gente vai começar a monitorar as métricas mesmo, tá? Então, sempre 1 ou 2 métricas no máximo. Eu não sou uma pessoa, apesar de ensinar marketing analítico, eu sempre gosto da análise 80-20, ou seja, as métricas que vão dar ali 80% dos resultados, né? O 20% das métricas que são responsáveis pelo 80% dos resultados. Então, meio que eu coloco só 2 métricas de cada vez, no máximo 3, mas 3 já começa a ficar demais, principalmente se a pessoa é muito júnior, tá? Aí métrica, a meta,
para você atingir essas métricas. Tem metas mensais e metas semanais, tá? O resultado, então beleza. Por exemplo, o CTR, a meta, o resultado, o que aconteceu e o que você vai fazer para melhorar isso onde você precisa da minha ajuda. Aqui não é também para ficar estendendo muito, tá? É para entregar as coisas de uma forma mais simplificada e caso você precisar de tempo adicional para discutir essas métricas, você marca uma outra reunião, um outro momento só para discutir sobre isso, tá bom? Aqui é mais em linhas resumidas. E aqui as metas mensais também. Então a métrica, a meta, o realizado, né? Resultado, talvez o nome não tá muito legal, mas vamos colocar realizado, o que aconteceu. E aqui onde que você precisa da minha ajuda, né? Então o líder sempre perguntar onde que você precisa da minha ajuda. Aqui eu coloco uma seção de blockers e necessidades, então coisas que o liderado acredita que está precisando da minha ajuda. Aqui seja coisas assim, eu preciso sair mais cedo tal dia, vou tirar férias, ou mesmo coisas assim, tal equipe não está deixando eu fazer meu trabalho direito. Então, pode colocar ali. E aí a gente tem os famosos General Topics, né? Eu divido sempre em 3 partes, uma parte de crescimento de carreira, outra parte de feedbacks. O que seria crescimento de carreira? Aqui é muito sobre a performance da carreira e coisas aspiracionais na carreira. Desde, Fernanda, será que eu deveria estar fazendo MBA? Fernanda, eu achei tal curso de capacitação, posso fazer? Inclusive, converse com seu líder sobre o Market Masters. Se você precisar de ajuda da empresa, a gente tem um material que a gente pode mandar para a empresa. Então, é um material muito legal para você colocar aqui no seu crescimento de carreira. Discutir sobre a questão de desenvolvimento de habilidades. Estou precisando me desenvolver nessa habilidade. Você acha bom mesmo? O que você acha legal eu aprender? Eu faço crescimento de carreira com todos os meus mentorados e aqui você vai fazer isso com o seu líder também. Aí outra parte é feedbacks, aqui feedback de mim e feedback para mim, ou seja, eu como líder vou dar feedbacks para os meus liderados, gosto de fazer one-on-one semanais porque assim tem aquela coisa que eu quero dar feedback fresca na minha cabeça, então eu sempre coloco aqui. E feedback para mim, ou seja, o meu liderado dando feedback para mim. E esses momentos, eu como líder, foram os momentos que eu mais cresci, porque tendo essa possibilidade e tendo essa abertura aqui mostra que você está disposto a receber oportunidades de melhoria como líder. O líder, ele precisa receber feedback dos seus liderados. A questão que acontece muitas vezes é que o liderado tem medo de dar feedback, ou acha que não tem espaço, que não tem oportunidade, que vai ser mal interpretado por causa disso, mas aqui, você escrevendo o feedback aqui e mostrando explicitamente que existe um espaço, aqui psicologicamente já dá ali a intenção, não, eu posso escrever, e você também, como líder, tem a obrigação de dar essa segurança psicológica, porque como líder, se você está assistindo esse vídeo, você tem bastante coisa para aprender na liderança também, né? Então, mais do que aprender de forma teórica ou mesmo assistindo o vídeo comigo, é legal que os seus liderados também falem onde você pode melhorar, até porque eles estão colados aí em você mais tempo do que eu, provavelmente. E o Action Plans aí nessa semana, né? Então, mais ou menos os planos de ação. E isso eu faço toda semana conforme os rituais forem surgindo. Agora, com a inteligência artificial, existem formas mais modernas de você fazer o one-on-one. Então, antes da gente falar sobre a IA, não esquece de dar like nesse vídeo, tá bom? E não esquece também de se inscrever no meu canal, porque a gente vai começar a trazer conteúdos não só sobre marketing analytics, hard, estatística também, que eu gosto, mas a gente vai começar a trazer sobre processos, sistemas de gestão, posicionamento, que é um assunto que eu tô fazendo tanta coisa, gente. Tô falando com tanta empresa, tô dando várias consultorias e vai ser legal também vocês terem um pouquinho disso aqui. E aí, vamos falar então sobre a inteligência artificial. Hoje existem várias ferramentas, principalmente ferramentas de transcrição de call, que ajuda muito isso nesse momento e ajuda você também a dar uma estrutura muito bacana ali. Quando você está fazendo call, está fazendo reunião ali no computador, recomendo que você transcreva as chamadas, tá bom? Você pode até colocar o link da transcrição aqui depois para te ajudar, mas existem outras ferramentas na inteligência artificial que te ajuda a sintetizar essa informação de forma mais fácil. E para o one-on-one, eu gosto muito dessa ferramenta aqui, que os meus colegas estão usando. Eu sou mais offline, mas vou colocar as minhas transcrições aqui,
que é o notebook, aqui LM da Google, que você consegue criar vários notebooks aqui e cada notebook desse vai ser um liderado seu. E aí, nesses notebooks, você vai alimentando eles. Então, vou abrir aqui um exemplo de notebook que eu estava fazendo aqui no meu Market Masters. Mas aqui, ó, você pode adicionar fontes de dados, tá vendo? Você pode pegar a transcrição e adicionar as fontes de dados aqui de todas as reuniões que você tem com seus liderados, reuniões de one-on-one, e aí começar a pedir resumo em áudio, resumo em vídeo, mandar relatórios. Você meio que vai conversar com a inteligência artificial sobre essas reuniões que tem com seus liderados. Então, eu tenho esse documento, eu tenho todas as reuniões com o meu liderado, a inteligência artificial me fala as coisas que eu estou devendo para essa pessoa que não foram feitas. Me fala como que esse liderado nas últimas reuniões estava se sentindo a respeito deste tema. Então, você conversa, ao invés de você ficar lendo, a inteligência artificial vai ter isso, ali você vai fazendo as perguntas pertinentes para ela. É uma evolução ali do one-on-one de uma forma bastante moderna e que você pode ter isso também, né? Eu geralmente recomendo você pegar esse template, colocar ele aqui no notebook como material de referência e colocando as transcrições para que ele gere relatórios nesse formato aí do Notion que eu pedi. Então fica mais estruturado, fica mais bonitinho e você consegue ver ali a informação, tá bom? Então, sobre one-on-ones é isso. Espero que você tenha aí aprendido. Quer ter acesso a esse material justamente para treinar a sua IA ou para usar como pauta, para organizar suas reuniões ali com seus liderados? Vou colocar o link de acesso aqui na descrição do vídeo e aproveitem, tá? Não é porque você agora é um profissional que é líder que você não deve trabalhar na sua liderança, pelo contrário. Agora você vai ter que aprender habilidades que antes não eram tão pedidas e hoje vão ser o que vai fazer você ser um líder reconhecido aí no mercado. Não é mais gerenciador de anúncio, é pensamento analítico, pensamento estruturado e liderança e processo, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e vejo vocês. Até mais.